eu saúdo todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para nós apresentarmos uma parte da nossa Escola Bíblica Dominical, que será transmitida daqui a pouco, mas que nós antecipamos para os nossos irmãos algumas informações relacionadas à Escola Bíblica, que vão ser úteis para o bom aprendizado daquilo que é o nosso tema da Escola Bíblica, que é exatamente a questão de nós estarmos conhecendo mais o Senhor Jesus e desta vez estudando o conhecimento de Jesus através do tabernáculo, Jesus no tabernáculo, ou seja, nós vamos conhecer aquilo que a figura do tabernáculo e os seus objetos apresentam como figura, mas que representam ali profeticamente a pessoa do Senhor Jesus. E o nosso texto básico, nós estaremos hoje baseando o estudo em Êxodo capítulo 25 e também o capítulo 27. Vamos então à primeira pergunta que foi formulada para a Escola Bíblica, que ela diz assim: em Êxodo capítulo 25, verso 9, Deus recomendou a Moisés que a construção do tabernáculo fosse feita conforme projeto celestial. A pergunta é: como executar o projeto da obra do Espírito Santo na igreja na igreja dos nossos dias? Então, vamos ver como executar o projeto da obra do Espírito Santo na igreja dos nossos dias, porque quem vai nos comentar a respeito disso vai ser, inicialmente teremos o Gustavo Carneiro, que é do grupo de jovens da nossa igreja de São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. E depois vamos lá para Bernardo da Irigoyen, lá na Argentina, onde ali a nossa irmã Maribel Hurst, ela estará ali respondendo também a nossa pergunta. Então a nossa primeira pergunta tem duas respostas. Vamos então às duas respostas em sequência. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, respondendo à pergunta número 1, nós podemos dizer que a execução do projeto da obra do Espírito Santo é realizado de maneira a obedecer tudo aquilo que o Espírito Santo revela. E quando nós olhamos o tabernáculo, nós vemos que o Senhor revela todo o seu projeto com detalhes. Cada detalhe do tabernáculo traz um significado maravilhoso para cada um de nós nos dias de hoje. E na igreja dos nossos dias também não é diferente. O Senhor revela o seu projeto, aquilo que Ele quer realizar, da melhor maneira possível, com os melhores detalhes possíveis, os maiores detalhes. O louvor que Ele deseja que seja entoado naquele culto, a mensagem a ser trazida, a necessidade da igreja, a necessidade de alguém, às vezes em particular, e a pessoa sente que o Senhor está presente ali naquele lugar, a necessidade de um visitante. Tudo o Senhor revela no seu projeto com grandiosidade de detalhes. E quando nós somos obedientes àquilo que o Senhor revela, nós vemos as maravilhas que o Senhor opera também em nosso meio. Amém? A todos a paz de São Jesus. Respuesta a la pregunta número 1 es poder seguir las orientaciones del Señor y estar en obediencia por el proyecto determinado por el Espíritu Santo. En texto complementar en Hechos capítulo 13 versículo 22 que dice así: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isai, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. La paz del Senhor Jesus, hermanos. Amém, irmãos? Maravilhosa a pergunta, a resposta dada pela nossa irmã lá de Bernardo Irigoyen, a nossa irmã Maribel e também o nosso irmão Gustavo, o Gustavo Carneiro, mostrando exatamente que nós só podemos executar mesmo a obra do Espírito Santo de acordo com a vontade do Senhor. E é toda a obra do Espírito Santo. A recomendação do texto bíblico era que Moisés fizesse ou construísse o tabernáculo de acordo com o modelo que foi mostrado lá no monte para ele. Aquele modelo era um modelo celestial, então ele estava construindo na terra aquilo que acontecia lá no céu. Isso é muito interessante porque é importante, ao realizar a obra do Senhor, nós realizarmos, como a Maribel muito bem colocou, na condição do rei Davi. Davi foi o homem que fez toda a vontade do Senhor. Então isso é importante, essa colocação, porque para nós realizarmos, para nós executarmos a obra do Espírito Santo na igreja dos nossos dias, é fazer tudo conforme a vontade do Senhor, conforme o Senhor determina, conforme a revelação do Senhor. Muito bom, muito obrigado pela resposta dos nossos irmãos, Maribel e também o Gustavo. Gustavo, muito obrigado pela vossa participação. Então, irmãos, vamos para a nossa segunda pergunta, porque ela exige 4 respostas. E a pergunta é a seguinte: Êxodo, capítulo 25, verso 40, descreve a estrutura da porta de entrada do tabernáculo. E agora a nossa tarefa é a seguinte: identifique o sentido profético das seguintes partes da porta. Então, a primeira parte, letra A, é que a porta ela tinha 20 côvados, equivalente a 9 metros, mais ou menos 9 metros, né?
E a segunda, a letra B, é que aquela porta, ela possuía a cortina, né, que abria, que compunha aquela porta, ou melhor dizendo, o reposteiro, né, que compunha aquela porta, era composto de uma cortina de 4 cores. O outro aspecto, a letra C, é que aquela porta também, ali, ela era sustentada, aquelas cortinas eram sustentadas por 4 colunas. E a última parte, a letra D, é que aquelas colunas eram apoiadas em 4 bases. Então nós vamos fazer esse comentário. Vamos ouvir primeiramente aqui a primeira resposta, que está relacionada à porta de 20 côvados, ou seja, 9 metros. Então quem vai nos dar essa resposta é a nossa irmã, aliás aqui é o diácono, aliás, Adriano Arão, né? Ele é de Venda Nova do Imigrante. Vamos ouvir então o Adriano Arão, depois vamos às outras respostas. A paz do Senhor Jesus, em resposta à questão 2 da EBD, em sua letra A expressão que diz a porta de 20 côvados, que equivale a 9 metros, profeticamente nós podemos entender que esta porta do tabernáculo, historicamente, ela trouxe aquilo que é o benefício para a santificação dos servos do passado, o povo judeu. E nos dias atuais, trazendo profeticamente para os nossos dias, nós entendemos que a porta que foi aberta na cruz do Calvário, que é Jesus, esta é a porta da salvação. Nós vivemos agora num período da graça, onde o Senhor tem nos dado, através da sua misericórdia, o perdão dos nossos pecados. E essa porta, ela foi aberta com o sangue puro do Senhor Jesus, que hoje nos dá vida e vida em abundância. Amém? A paz do Senhor Jesus. Adriano, realmente é uma porta, de certa maneira, larga, no sentido de que ela é ampla, né? É no sentido de uma porta ampla, que ela sendo aberta, muitas pessoas podiam entrar. Então, a grande bênção, né? A grande maravilha, a grande revelação, a profecia existente na extensão dessa porta, o tamanho dessa porta, é para mostrar que Jesus é uma porta assim, ou seja, ele é uma porta que muitos podem entrar por ele, né? Ele disse mesmo que eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Então, a porta da salvação, ela é ampla. Por quê? Porque ela é destinada a todos. Por isso, o detalhe mais importante é esse com relação à letra A, que é a questão da porta possuir essa medida. Muito boa a resposta aqui do nosso irmão diácono Adriano, né? Adriano Arão. Amém? Vamos então para a letra B agora. A letra B diz o seguinte, que as cortinas, elas tinham 4 cores. Então, quem vai fazer o comentário agora da letra B vai ser o nosso irmão, o Peter Luque. O Peter Luque é um obreiro da nossa igreja lá em Itapema, no estado de Santa Catarina, tem sido um grande colaborador da Escola Bíblica Dominical. Ele é de nacionalidade jamaicana, né? Aliás, ele é do Haiti, aliás. E ele é o nosso obreiro, é casado, é uma bênção na igreja. Vamos ouvir então a resposta do Peter Luque. A paz de Jesus a todos os irmãos. Eu vou estar respondendo a pergunta número 2, a letra B. As 4 cores apontam para os atributos de Jesus, como Deus, como Rei, servo e homem perfeito. Amém? A paz de Jesus a todos os irmãos. Então, Peter Luque, essas 4 cores mostram 4 aspectos na vida do Senhor Jesus, através dos quais nós temos acesso ao tabernáculo, ou seja, a presença de Deus. Primeiro, a questão da cor azul, que mostra exatamente a condição do Senhor Jesus como aquele que foi a prova do amor de Deus, a divindade de Jesus. Deus que nos amou a tal ponto de nos dar Jesus. Então, por isso, a cor azul fala do amor de Deus. E esse amor, ele foi dado por Deus a nós através do Senhor Jesus. Então, o segundo aspecto é que a porta, ela era de púrpura. A outra cor, né, aliás, era púrpura. E a púrpura era uma cor destinada às vestes reais, aqueles que se vestiam de vestes ricas. Então, mostrando a realeza de Jesus. Então, quando nós adentramos a comunhão com o Senhor, nós adentramos aquele momento em que nos apresentamos diante de Jesus como Rei, né? E depois veio a cor carmesim, já mostrando
mostrando outro aspecto. A cor carmesim é uma cor vermelha, né? Aquele vermelho mais escuro, quando o sangue é derramado, ele começa a oxidar e, portanto, ele se torna uma cor vermelha mais escura. Esse é o chamado carmesim. Aí, nesse momento, mostra o seguinte, que nós, quando entramos na presença do Senhor, por essa porta, nós passamos também por essa cor, ou seja, o carmesim, esse vermelho, o sangue de Jesus. É o seu Espírito Santo que nos dá acesso à presença de Jesus, né? O sangue de Jesus, que é o novo e vivo caminho. E, por último, o linho, mostrando ali a cor branca, ou seja, quando nós entramos na presença do Senhor, nós vemos ali outra característica do Senhor Jesus. A cor branca mostrando a pureza dele, o homem sem pecado. Era preciso que alguém que não tivesse pecado morresse em lugar de nós que somos, né? Na condição de pecadores. Então, as 4 cores mostram exatamente esses 4 aspectos, né, do Senhor Jesus. Os evangelhos mostram isso, né? João fala da cor azul, Jesus como Deus, né? Mateus apresenta Jesus, a realeza dele, Jesus como rei. Marcos já apresenta Jesus como o servo, mostrando ali aquele servo que ele deu a sua vida por nós, né? O seu sangue por nós. Ele trabalhou por nós, ele nos serviu. E a cor branca ali mostrando o homem puro, o homem sem pecado, né? Mostrando Jesus ali, que coisa maravilhosa, né? Vamos então agora à nossa letra C. Muito bem, a letra C e a letra D, por acaso, vão ter o mesmo comentário, porque elas falam do seguinte, aquelas 4 colunas, aquela cortina era sustentada por 4 colunas e cada uma daquelas colunas era apoiada em uma base. Que base é esta? Então a letra C e a letra D vão ser comentados agora pelo Patrick Teixeira, nosso querido companheiro, irmão, lá de obreiro da nossa igreja em Caetité, no estado da Bahia. Patrick, agora é a sua vez. Respondendo à pergunta 2, letra C, em Êxodo capítulo 27, verso 16, diz que a porta do tabernáculo era sustentada por 4 colunas. Isso porque profeticamente a coluna nos fala do servo. Tantos servos que tiveram experiências com Jesus e que hoje testemunham da bênção, da salvação, anunciando o Evangelho, dizendo que a porta da salvação ainda está aberta, mas que brevemente irá fechar com o arrebatamento da igreja. A todos a paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta 2, letra D, em Êxodo, capítulo 27, verso 16, diz que a porta do tabernáculo era sustentada por 4 colunas apoiadas por 4 bases. Isso porque profeticamente o servo necessita estar justificado pela fé, que é firme fundamento, e não se contaminar com o mundo que aí está, para que nessa obra do Espírito Santo seja uma coluna de testemunho da salvação. A todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, Patrick, essa cortina ali, né, sustentada dessas 4 cores, sustentada por 4 colunas. Por que as 4 colunas? Porque as 4 colunas falam exatamente dos 4 evangelhos, né? Então, sustentada, o que trouxe a apresentação de Jesus ao mundo foram os 4 evangelhos. Então, essas colunas ali, que eram colunas de madeira, né? E a coluna de madeira, ela tinha inclusive na sua base, uma base de bronze, mostrando a condição ali do Senhor Jesus na madeira, né? O Senhor Jesus como o homem, ele veio ao mundo e ali ele foi apresentado pelos 4 evangelhos. Então as 4 colunas representam os 4 evangelhos e a madeira ali daquelas 4 colunas mostrando a condição do Senhor Jesus. Mas por que a base de bronze? Porque o bronze fala de justiça, da justiça. E a justiça de Deus feita pelo Senhor Jesus foi no sentido de que ele, embora veio ao mundo, mas ele não se contaminou com o mundo. E é o que nos ajuda hoje. Nós também somos colunas, como madeira, mas nós não nos contaminamos com o mundo, por quê? Porque nós temos a justificação, somos justificados pela fé, é a base. A base da nossa fé é a justificação pela pessoa do Senhor Jesus. A nossa fé no Senhor é pela graça dele. Então, por isso, nós não temos o contato direto com o mundo. Nós somos sustentados por essa base, pela justificação da nossa fé. É algo realmente muito profundo e muito maravilhoso. Obrigado, Patrick, pela sua colaboração, mais uma vez conosco, na Escola Bíblica Dominical.
Muito bem, irmãos, agora passamos para as perguntas das crianças intermediárias e adolescentes. E nós temos a pergunta que é o seguinte: leia Lucas capítulo 2, versículo 11 e responda: onde Jesus nasceu? Muito bem, é claro que essa pergunta está levando as nossas crianças intermediárias e adolescentes ao entendimento do momento em que nós estamos vivenciando agora nesta escola bíblica. Estamos próximos de um momento em que se fala muito sobre o nascimento de Jesus, né, o Natal e tudo. Então eles estão tendo agora uma lição maravilhosa com relação ao lugar onde Jesus nasceu. E ao mesmo tempo, dentro do tema da escola bíblica, Jesus sendo revelado, né, Jesus revelado, a revelação de Jesus que eles estão tendo para saber nesse final de ano o que é realmente a questão do nascimento de Jesus. Então vamos à resposta. Nós temos 3 respostas. A primeira, ela vem da classe de crianças intermediárias e adolescentes lá de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. A segunda é uma adolescente que responde, a Maria Letícia, né? Maria Letícia é lá de Mossoró, no estado do Rio Grande do Sul. E depois temos na classe de bebês a Esther Figueiredo, ela lá de Barra Mansa, ela lá no estado do Rio de Janeiro. Ela já foi apresentada outra vez e ela vai mais uma vez nos trazer aqui a resposta desse assunto maravilhoso. Onde nasceu Jesus? Vamos aos 3 vídeos em sequência. Leia Lucas capítulo 2, versículo 11 e responda: onde Jesus nasceu? Jesus nasceu em Belém, que é a cidade de Davi. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2:11. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta número 3, para crianças intermediárias e adolescentes, Jesus nasceu em Belém, que é a cidade de Davi. Em Lucas capítulo 2, versículo 11, diz assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. A paz do Senhor Jesus. Pergunta das crianças, Esther. Leia Lucas capítulo 2, verso 11 e responda: onde Jesus nasceu? Em Belém, cidade de Davi. Muito bem, está no versículo Lucas capítulo 2, verso 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém, crianças. Na verdade, a resposta é esta mesmo. Jesus nasceu em Belém, porque Belém é a cidade de Davi. Então, a cidade de Davi. Por que Belém é a cidade de Davi? Porque, na verdade, foi em Belém que Davi nasceu. E quando o profeta Miqueias profetizou sobre o nascimento de Jesus, ele disse que Jesus também iria nascer em Belém, uma pequena cidade. Mas Jesus nasceu num lugar maravilhoso, porque Belém, né, conforme a lição das crianças, mostra exatamente o que representa Belém. A palavra Belém significa casa do pão, né? E Jesus veio para alimentar nossas almas. Então tem muito ensino realmente nessa lição para nossas crianças intermediárias e adolescentes. Eu gostei muito da colocação feita por cada uma das crianças intermediárias e adolescentes, especialmente a resposta dada pela adolescente lá de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Que maravilha, né? A gente entender bem a palavra de Deus. E a Esther ali folheando a Bíblia, né? Esther folheando a Bíblia e dando resposta ali de uma forma maravilhosa. Aliás, ela é filha de um diácono, né? E aí, portanto, o pai tem ajudado muito a Esther, né? Deus abençoe então, viu? Glória a Jesus. Amém, irmãos? A nossa última parte agora. Vamos à pergunta 4. E a pergunta 4 tem a mesma colocação, mas ela é destinada, dirigida ao grupo de acessibilidades. E a pergunta diz assim: leia Lucas capítulo 2, versículo 11 e responda: onde nasceu Jesus? E aí agora nós vamos ter uma resposta muito especial da Carol. A Carol é de lá do estado de Piauí, na cidade de Teresina, capital, né? E ela é jovem ali e nós vamos ver a resposta da Carol, que ela vai dar a resposta agora. Carol, a paz do Senhor Jesus. Olá, Carol! Hoje nós iremos responder a 4ª questão, que é destinada à classe de acessibilidade. A 4ª questão diz o seguinte: leia Lucas capítulo 2, versículo 11 e responda: onde Jesus nasceu? Hoje nós iremos apresentar de forma bem didática, né, Carolzinha? Olha aqui o que a tia preparou. Onde Jesus nasceu? Ó, Jesus
nasceu na cidade de Belém. Essa cidade é a mesma cidade do rei Davi. Não é, Carolzinha? Lá em Lucas está falando isso. O Senhor Jesus nasceu em Belém, que é a mesma cidade onde nasceu o rei Davi. A paz do Senhor Jesus. Amém, Carol. Muito boa a sua resposta, inclusive acompanhando aí as figuras, né, de Jesus, o nascimento, a cidade de Belém, com todo o desenho aí, e a sua resposta no final, né, em Libras, dando a paz do Senhor. Muito obrigado, Carol. Foi boa a sua participação. É sinal de que a classe ou grupo de acessibilidade está sendo muito bem assessorado, muito bem ensinado pelos nossos professores, né, e professoras dessa classe. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, chegando ao final dessa primeira parte, né, da Escola Bíblica, nós apresentamos mais cedo um pouco, nós então agora vamos te aguardar daqui a pouco na Escola Bíblica Dominical, onde o conteúdo doutrinário vai ser transmitido, e ali então você vai ter uma ideia mais profunda a respeito do que é amar a Jesus, né? E conhecer mais a Jesus e amar mais a Jesus, principalmente na figura do tabernáculo, para nós entendermos o quanto Jesus é necessário, né? Pertence à nossa vida, é necessário para a nossa fé. Amém? Até lá então, e a paz do Senhor Jesus.